Então, boa noite, pessoal, quem está aqui no presencial e quem está na sala virtual, né? Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de reflexão e para que possamos dar início, vamos então fazer a nossa prece, né? Que é a nossa conexão com Deus. Então, aqueles que quiserem podem fechar os olhos. E assim vamos serenando os nossos pensamentos, nos harmonizando com esse momento, buscando a presença amiga dos nossos mentores individuais, dos irmãos espirituais responsáveis por esse trabalho. Vamos também nos ligando às fraternidades do espaço, esses irmãos que trabalham incessantemente em todas as áreas de necessidade, que eles possam, nesse momento, nos assistir, trazendo o amparo, a proteção e a harmonia para esse momento. Nessa elevação espiritual, vamos nos sintonizando com Ismael e seus colaboradores. Ismael, que é responsável pela evangelização do nosso país, e que ele possa se unir a nós em mais esse momento. E assim vamos mentalizando a nossa Mãe espiritual, Maria Santíssima, e nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nosso guia e modelo, ele que veio à Terra e nos mostrou, através dos seus exemplos, que é possível viver pela lei de Deus, ou seja, pela lei do amor. E todos nós estamos nessa caminhada para nos alinhar com esse caminho deixado pelo nosso Mestre. E assim, vamos saudando todos os nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, e unidos nessa corrente do bem, do amor, vamos elevando ainda mais o nosso pensamento e chegamos até Deus, o nosso Criador, a quem agradecemos imensamente por essa oportunidade, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-me do mal. E assim seja, graças a Deus. E assim a gente vai recebendo a Bel mais uma vez, né? Que vem trazer a mensagem do Evangelho da noite de hoje. Então seja bem-vinda, Bel. Gratidão. Boa noite. Noite quente, né? Noite gostosa. E com o nosso calor humano fica mais aconchegante. Boa noite a todos que nos assistem pelos canais do YouTube, pelo canal do Instagram. E é com muita alegria que mais uma vez eu retorno. Muita alegria mesmo. O acolhimento desta casa, eu não sei descrever, né? Sou muito bem acolhida e me comprometo de estar aqui sempre que possível para estudarmos juntos. Eu falo que é um estudo, né? Porque antes de vir a gente precisa ler um pouco mais e com certeza a espiritualidade que está aqui presente nos inspira e nos orienta para que sejamos o mais próximo, né, dos ensinamentos do Cristo. O nosso tema de hoje, a lei de Deus está escrita na consciência. Ela está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Lá no livro da pergunta, onde está a lei de Deus? E os Espíritos responderam, na consciência. E a gente ouve muito, lê muito, estuda muito sobre as leis divinas, que são eternas, imutáveis. Mas nem todos nós ainda temos conhecimento, maturidade para compreendê-las. Porque nós aprendemos, né, entendemos que fomos criados simples e ignorantes. Olha que Deus maravilhoso. Lá no Livro dos Espíritos, a primeira questão que Kardec fez aos Espíritos, o que é Deus? Eu entendo que talvez ele tenha perguntado quem é Deus, e os Espíritos, né, fez ele fazer a pergunta, o que é Deus? Que Deus não é alguém, não é quem. E eles responderam que Deus é a fonte geradora. Então nós somos gerados da fonte primária, né? A fonte primeira. E nós fomos aprendendo com o tempo, né? Cada povo vai dando um nome para essa fonte geradora. E nós a denominamos de Deus. Né? Às vezes religiões, seitas ou outros, tem outros nomes para Deus, mas nós, né, denominamos Deus e é o nosso Deus criador. Mas Deus, até que a gente aprendeu há alguns anos, algumas encarnações atrás, que Deus era um ser. E até desenharam para nós um senhorzinho já, né? Eu costumo dizer, desenharam para mim, disseram para mim que Deus era um ancião, muito barbudo, cabeça branca, que ficava sentado num trono, com um cajado na mão, apontando para nós, né, o que era certo e o que era errado. Tudo bem, era o nosso entendimento. Era o que podíamos aprender naquele momento, porque nós não tínhamos ideia de onde vimos, para onde iríamos, a gente não tinha essa ideia. Então foi dito para nós que tinha um ser que nos criou, um pai, mas que um pai bravo, né? Que castigava, que julgava. Mas tudo bem, a gente aprendeu a temer esse ser. Mas graças a Deus, graças a esse ser, né? Somos essência de Deus. Viemos da fonte geradora. Tudo bem que já passamos por outros reinos. Não tínhamos nem instinto, né? Aí fomos crescendo, evoluindo, e quando chegamos no estágio animal, a gente desenvolveu um instinto de sobrevivência,
um instinto de convivência, de luta para sobreviver, né? Que a gente vê isso até hoje nos animais mais selvagens, porque até os animais domésticos, eles já estão apurando seus instintos, né? Porque às vezes a gente até conversa com o nosso cachorrinho, com o nosso gatinho, e ele dá a entender que ele está entendendo o que a gente está falando, porque às vezes ele obedece, porque está um instinto mais apurado. Mas os selvagens são instinto puro. Mas todos somos gerados da mesma fonte, mas cada um com a sua evolução. Aí quando a gente chega nesse estágio que estamos hoje, hominal, que vamos desenvolvendo a inteligência, e aí a nossa consciência, né, que já está lá impregnada desde quando fomos gerados, aí ela vai se abrindo, vai se expandindo. E aí a gente responde. A gente começa a ter compreensão da lei de Deus, do bem e do mal. Lá no livro da Gênesis, eu anotei aqui, né? No capítulo 1 e 2, no capítulo 2 ele fala da existência de Deus. Desculpa, é o capítulo 2 e 3. No capítulo 2, é bom que a gente estude, né? Ele fala da existência de Deus. Como que o homem começou a descobrir Deus? Como que nós, almas já humanas, começamos a entender Deus? E no capítulo 3, ele já fala do bem e do mal. Porque na nossa evolução, na nossa desenvoltura, como a gente ainda tem muito instinto, e às vezes para nos defender, às vezes para sobreviver, né? A gente acaba usando o instinto e usa mal. E aí a gente acaba, né, praticando um mal. Acaba infringindo a lei de Deus. Porque se a gente for lá também no livro dos Espíritos, lá nas leis morais, né, que a gente vai ver as leis, todas as 10 leis, as leis divinas, a gente vai ver que é um aprendizado, que a gente não diz assim, agora eu vou praticar a lei divina, porque depende da nossa evolução, depende da nossa consciência. E se Deus está na nossa consciência, a lei dele vai estar também na nossa consciência. Onde está Deus? Na nossa consciência. Porque cada um de nós temos uma compreensão de Deus. Cada religião aí praticada, né, cada seita, cada movimento espiritualista, eles já têm uma consciência de Deus. E nós espíritas, né, estamos num trabalho árduo para praticar as leis divinas, porque nós já estamos conhecendo o que é Deus. Nós já falamos, Deus não é aquele que... Deus é o que gera. Deus é o que espera de nós o melhor. Qual pai não espera o melhor do seu filho? Todos. Imagine Deus. Qual os irmãos mais velhos, já evoluídos, não espera os irmãos menores, como Jesus espera de nós? Então, se a gente for ver a consciência de Jesus, quando ele esteve, que ele demonstrou para nós, ele dizia, eu e o Pai somos um. Olha a consciência que Jesus já tem de Deus. Eu sou essência, eu sou imagem e semelhança do Pai, da fonte geradora. Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um. Mas eu não estou longe de dizer que eu e o Pai somos um, porque eu ainda infringo as leis divinas. Muitas vezes eu prefiro a justiça da terra do que a justiça divina. Aí eu estou infringindo a lei da justiça, né? Eu estou questionando a justiça divina. Então eu ainda não acredito muito nela. Aí Jesus veio exatamente para isso. Porque como nós já estávamos mais ou menos amadurecidos, né? Foram enviados para a terra espíritos evoluídos, irmãos mais evoluídos, para tentar implantar a lei do amor.
Mas mesmo assim, o que é que nós estávamos fazendo com os profetas, com os missionários que vinham? Matando-os, né? Todos os profetas praticamente foram mortos, foram zombados. E eles vinham falar das leis divinas. E eles diziam, vai vir alguém, né? O Messias virá. E a gente não acreditava. Eu digo a gente não acreditava, porque com certeza nós estávamos lá, né? Era uma das nossas encarnações. Acredita-se que a maioria dos cristãos hoje, que busca Jesus arduamente, teve uma convivência lá no tempo de Jesus. Talvez não na mesma região ali, né? Não conheceu Jesus de perto, mas a gente viveu a energia que Jesus trouxe. O mundo viveu. Jesus estava lá em Jerusalém, lá naquela região, mas a energia que ele trouxe diferenciou. Era uma energia renovadora. E muitos foram despertos naquela época. Muitas consciências foram despertas. E muitos continuaram adormecidas. E ainda estão até hoje duvidando, questionando as leis divinas. Tudo bem, tudo tem seu tempo. Cada um no seu tempo, né? Não temos nenhum direito de julgar, nem condenar, nem questionar a evolução do outro. Porque a gente não está dando conta da gente, né? Eu não estou dando conta da minha evolução, eu vou cuidar da evolução, da sua evolução. Eu posso ajudar. Eu posso estudar junto, eu posso trazer a mensagem que eu já aprendi, mas o despertar é de cada um. A compreensão de Deus é de cada um. Porque nós, às vezes, falamos, né? Ah, Deus não está me ouvindo. Deus não gosta de mim. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Mas Deus é o Criador, é a fonte. E tudo que acontecer comigo, com seus filhos, é por misericórdia dele, é para o nosso bem. Quantas vezes nós desviamos, né, do caminho programado? Porque pela misericórdia divina, nós temos uma programação de encarnação. Todos temos uma programação de encarnação. Não viemos para aqui, pouquíssimas pessoas chegaram aqui sem querer muito, né? Foram meio que empurrados, porque já estava na hora de vir, mas a maioria de nós sentamos e traçamos um chamado destino. Dizemos lá, né, já com um pouco de consciência, não, eu vou trabalhar. Não, desta vez eu não vou falhar. Eu vou suportar. Eu vou... O jugo é leve, né? Esse jugo que eu tenho, essa provação que eu tenho que passar, essa expiação que eu preciso expiar, eu vou conseguir. Só que a gente chega aqui e é necessário um véu do esquecimento. É necessário. E quando a gente chega aqui, esse véu vai sendo levantado aos pouquinhos. Porque muitos de nós temos um passado meio tenebroso. Fizemos umas coisas não muito boas nas últimas encarnações. E se a gente lembrar, a gente pode ter recaída, ou pode se desesperar, ou pode, ao invés de perdoar aquele que a gente veio para perdoar, odiar um pouco mais. Então é por isso o véu do esquecimento. E a misericórdia divina coloca núcleos familiares, né? Pessoas com consciências mais ou menos no mesmo nível. Aí na família a gente aprende a viver em sociedade, né? Viver em grupo. Da família a gente parte para a sociedade, a gente vai encontrando pessoas afins. Aí a gente vai para a casa espírita, conhece pessoas mais afins, que falam a mesma língua. Encontra um cristão verdadeiro, é prazeroso conversar. Nós vamos encontrar os nossos desafetos também. Por isso o véu do esquecimento. Já pensou se eu descubro que a minha outra irmã e eu, né, fizemos uma barbaridade juntas? Eu a incentivei, ou ela me incentivou, e a gente em queda. E viemos agora juntas
para vivenciar situações. A pessoa, se eu lembro, eu vou culpá-la cada vez mais, ou ela vai me culpar, né? Se a gente não lembra, às vezes tem um ranço. A nossa consciência faz a gente lembrar alguma coisa. Mas aí a gente vai trabalhar o perdão, trabalhar o desapego, né? Dependendo da situação que a gente viveu. Então Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite estar aqui agora. Nos autorizou a estar aqui agora. E estarmos no lugar onde a nossa consciência vai despertar um pouco mais, porque nós já temos maturidade. Porque não adianta a gente te chamar, convidar para aqui, insistir para que fique aqui, uma pessoa que ainda não tem consciência de Deus. Porque ele ainda não está no tempo dele. Então, por isso que fala, precisamos respeitar a consciência do outro. Né? Às vezes você quer tanto que a outra pessoa desperte, você gosta tanto, quer tanto, e arrasta, né? Ou para uma igreja, ou para uma casa espírita, ou para um tratamento, mas a pessoa não quer. A pessoa não tem ainda, né, essa lei de Deus na consciência. Então a gente precisa respeitar, fazer muita vibração de amor e de luz para que a consciência desperte. Então nada é forçado. Deus não nos força nada, né? Jesus veio e disse, eu não vim destruir lei. As leis de Moisés, eu não vim destruir. Eu vim fazer cumprir a lei do meu Pai, a lei divina. E ele demonstrou em todas as suas ações o cumprimento das leis divinas. A lei do amor, a lei da justiça, a lei do perdão, né? A lei do progresso. Então, nós também precisamos... E como é que eu faço para saber essas leis? Está na nossa consciência, mas a minha consciência não está desperta ainda, né? Eu ainda, nesta vida, ainda não tive, tão ocupada estou, minha infância e adolescência estudando, trabalhando, e não tive tempo, né? Que às vezes a gente dá essa desculpa, eu não tive tempo de estudar. Eu não tive tempo de descobrir, eu não tive oportunidade. Que a oportunidade quem faz é a gente. Então, nós espíritas, temos aqui no Livro dos Espíritos todas as leis em detalhes e como devem ser cumpridas. As leis divinas. Mas se a gente buscar, se a gente for um leitor da Bíblia, a gente vai encontrar lá as leis divinas. E aí, quem é que cobra essa lei divina? A consciência. A consciência cobra, não tem jeito. A gente está fazendo uma coisa que não é muito legal e a nossa consciência, quando já está desperta, quando a gente tem um pouco de entendimento das leis divinas, a gente começa a se cobrar. Não vou fazer isso não. Nossa, aquela coisa ali está tão fácil de levar, de pegar e levar, não é minha, né? Eu já fiz muito isso lá no passado, não sei. E aí você olha, você fica tentado a furtar aquilo. Mas a sua consciência te diz. Lembra lá da lei de Moisés? Não roubar? Não, aí Jesus vem e diz, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então a própria consciência já vai chamando para a razão e para o bem. Mas tem pessoas que ainda não, né? Que vê o que não é, ou nem vê, quer o que é do outro. Então ele ainda não despertou para essa lei divina do não roubar, não furtar, não fazer ao outro aquilo que não gostaria que ele fizesse. Então como é que Jesus resumiu os 10 mandamentos? Como foi que ele disse? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu preciso me amar, gostar de mim, do meu jeito de ser, e não querer, e não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que o outro me fizesse.
né? Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa com o outro, se fosse comigo, a pergunta que tem que ser feita para quem quer realmente, né, despertar essa consciência das leis divinas. E se fosse comigo? Qual seria a minha reação? Tem coisas que às vezes eu quero fazer com o outro, que se fizesse comigo a minha reação seria uma voadora, seria, né, um espancamento. Então pensa, por que eu vou fazer com ele? Se o outro é o meu irmão, filho da mesma fonte. Hoje a gente já tem a consciência, o respeito pelos animais, né? Tempos atrás, alguns anos atrás, abandonar gatinhos e cachorros nas coisas, ainda tem gente que faz isso. Mas era a coisa mais natural. Hoje nós já temos uma consciência que os animaizinhos também são filhos de Deus. São criaturas que ainda estão no processo evolutivo, ainda está na fase animal, né? Ainda está na fase do instinto, que a gente precisa cuidar. São Francisco, né, que tinha essa consciência tão forte, né, tão viva, que São Francisco conversava com a natureza. Ele dizia irmão sol, irmã lua, irmã árvore. Chegava na beira do rio, conversava. Os peixinhos vinham, a energia dele era tão boa, os peixinhos, né, vinham e ficavam ali, e ele conversava com os peixinhos. Tem um fato, né, que quando ele ficou em Patmos mesmo, né, que ele passava às vezes algumas horas ali ao lado do mar, conversando com os peixinhos. É isso, João, né? E São Francisco também, a gente sabe que São Francisco é a encarnação de João, e São Francisco também continuou com essa ação com os animais. Consciência, né? Porque ele via em qualquer coisa da natureza, uma flor, uma planta, uma obra divina. Que é quando a gente vai ver lá na Gênesis, né, no capítulo 2, que fala da existência de Deus, vai dizer isso. Você tem dúvida de Deus? Olha para essa planta. Você, qual homem é capaz de produzir, né? A gente reproduz, a gente faz muda, né? Mas a essência daí é divina. Então o despertar da consciência é isso, é a gente ver na natureza, no mundo, nas coisas, no universo, a obra divina. E eu faço parte dela. Olha que lindo, né? Eu não sou excluído da obra divina. Às vezes eu me afasto, às vezes eu me escondo, às vezes eu fico com uma preguiça danada, né? De viver bem, de fazer uma boa ação, de colaborar com o universo, né? Que a gente fala aqui na prece, que a gente pede as fraternidades, né? Que a gente quer fazer parte desse grupo do bem. Mas às vezes dá uma preguiça porque a gente ainda tem, né, umas mazelas do passado impregnadas na gente. É normal. Mas o esforço que a gente precisa fazer é divino. A gente, quando não quer, a gente quer trabalhar numa empresa ou num determinado lugar, a gente envia um currículo, a gente estuda, a gente, né, pega todas as informações da empresa e na hora que a gente adentra lá, a gente se compromete. E o nosso esforço para cumprir as leis divinas, o que eu faço? Eu faço pelo menos uma oração, pedindo um reforço espiritual para despertar da minha consciência. Né? E hoje o chamamento para meditação, para oração, para reflexão é em todos os canais, né? Você liga, pega uma rede social, você vai receber um monte de mensagem. Você liga a televisão, tem os canais que são... tem um chamamento geral. Isso é trabalho da espiritualidade. Mas muitas vezes eu prefiro ver lá na rede social aquilo que não é, né, muito bacana, do que parar e ver aquela mensagem. Nossa, tem tanta coisa boa, né, nos canais, em alguns canais,
que é um chamamento. Que às vezes você ouve e fala, nossa, eu estava precisando ouvir isso. E aí você lembra de um amigo, lembra de uma pessoa que pensa como você, que já está na mesma vibe, aí você envia aquela mensagem e vai compartilhando, né? E aí a pessoa vai, e a gente leva a mensagem boa, do bem. Né? É muito fácil compartilhar hoje a mensagem do bem. Às vezes você cria você pega um livro bom, né, com a leitura edificante, um evangelho, você lê um trechinho ali, você faz a foto e manda, compartilha, né? Hoje nós temos esse meio. No tempo lá dos apóstolos, eles escreviam cartas, né? Lembra? Tem até as cartas de Paulo para as comunidades, as cartas de Tiago, tem as cartas de João, porque eles não tinham outro meio de levar a mensagem. As cartas de Paulo são famosas, né? As cartas porque Paulo despertou a consciência, foi de uma forma meio dolorosa, mas ele despertou, e ele, naquela vontade que todos nós despertássemos, ele escrevia cartas. E hoje nós temos a oportunidade de enviar um e-mail, nem e-mail mais, a gente nem está falando quase de e-mail, né? A gente tem a possibilidade de mandar um post, de mandar uma mensagem, de compartilhar o bem. Mas às vezes a gente prefere compartilhar outras coisas, né? Coisas de política, tudo bem, cada um. Mas nós, cristãos, espíritas, que já temos essa consciência, que a lei de Deus está na nossa consciência, então se a gente sentir um despertar, vamos compartilhar. Talvez a pessoa que receba não vai dar muita importância, mas talvez era aquilo que ela estava precisando. Quantas vezes eu recebo mensagem que eu falo, era isso. Bingo! Puxa, eu estava aqui pensando, aí chega a mensagem. Poxa vida, a gratidão, agradeço, né? Porque era aquela palavra que você estava precisando ouvir. Então, não tenhamos vergonha de colaborar com o despertar das consciências, mas com o nosso exemplo, né? Deu certo para nós. Não vamos forçar o outro. Isso não faz parte da lei divina, porque tudo tem no tempo de Deus. Mas a gente pode colaborar. Nós temos um grande mestre, né, que cuida da nossa pátria, do Brasil. A Luzia até comentou aqui na oração, Ismael. Ele é o protetor espiritual do planeta. Consciência totalmente desperta, né? Um anjo já. Então, ele faz um trabalho de evangelização. O Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. Jesus designou, né, que o Brasil, tanto é que no Brasil se comunga todas as religiões, todas as formas de manifestações cristãs ou não, o Brasil recebe tudo, com muita, né, já teve guerrinhas de religiões, mas hoje não tem mais. Hoje está tudo muito ecumênico, graças a Deus. Ismael faz um trabalho árduo. E a fraternidade de Ismael, ela conta muito com a gente, tá? Nós cristãos, nós espíritas. Ah, mas como que eu vou evangelizar? Aqui na casa tem o programa de evangelização infantil Maravilha. Eu posso colaborar com esse programa? Eu posso vir ajudar a Suzana aqui no sábado a fazer isso? Não, não posso, não tenho tempo, ok. Mas como que eu posso evangelizar? Então, primeiro se evangeliza, né? Como é que você vai evangelizar se você não vai evangelizar? Então, uma auto-evangelização. E aí depois a gente parte para a evangelização do próximo. Começamos com o nosso irmão menor, né? Às vezes com nossos pais. O que é evangelizar? É chegar lá e pregar o evangelho? Não. São conversas edificantes. São falas proveitosas. São exemplos. Né? É muito bom quando você ouve assim, nossa, às vezes você não fala nada, você faz. E a pessoa fala, nossa, ela é tão, né? Ela é uma verdadeira cristã. Isso é evangelizar. E Jesus escreveu, Jesus exemplificou tudo. Estamos muito longe de sermos Jesus, mas ele é exemplo. Ah, mas eu sou muito caseiro. Faça em casa. Nós precisamos despertar a nossa consciência para um evangelho no lar.
Porque o momento do Evangelho no lar é o momento que os nossos amigos espirituais tiram um tempinho lá, né? Que eles também são ocupados. Mas quando ele vê a nossa boa vontade de aprender, eles vêm nos ajudar, nos inspirar. Aí você abre o Evangelho, uma leitura, você fala, nossa. Aí, quando você dá por conta, você já está entendendo aquela leitura, a inspiração divina. Os amigos vêm. Porque nós somos tão bem acompanhados. Nós temos um mentor, ou mais, né? Depende assim, da nossa necessidade. Tem um mentor da nossa casa. Cada membro da nossa família tem um mentor, né? Não é só o espírita que tem mentor. Anjo da guarda é para todo mundo. E nós temos uma equipe. Ah, mas eu sozinha, vou fazer o Evangelho sozinha? Vai, sozinha não. Primeiro tem o seu mentor, tem o mentor da sua casa e tem os amigos que vêm. E Jesus diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, né? A essência de Jesus ali conosco. Então a gente nunca está sozinho. Nunca estamos sozinhos. E muitas vezes nós conseguimos despertar a nossa consciência sozinhos, nas nossas reflexões. Vamos ler um trecho do Evangelho, refletir sozinho, pensar, lembrar de situações, e aí a gente pode rever muita coisa. Como que eu vou despertar minha consciência, né? Tá uma bagunça aqui dentro, minha alma tem tanta coisa. Reforma íntima. O que é reforma íntima? É todo dia você rever as suas ações e comparar. Tá dentro das leis divinas? Isso não tá. Então eu preciso rever isso. Então a reforma íntima é nossa, é de cada um. Ninguém faz reforma íntima para o outro. Não adianta a gente apontar o dedo e dizer fulano precisa mudar, ciclano precisa rever. Não, eu preciso rever. Que a mudança que eu quero no outro está em mim. Que exemplo de mudança eu preciso dar? Para melhor, claro, né? Se a gente está sentindo que não está legal, a gente vai mudar. E aqui na casa a gente aprende sobre reforma íntima, reforma interior, né? Tem outros, nós denominamos como reforma íntima, reforma interior. É olhar para dentro de nós, buscar na nossa consciência, e já estamos despertos, tá, gente? Não adianta falar, nós já estamos despertos, porque nós já sabemos distinguir o que é certo e o que é errado. Às vezes continuamos no erro, nem é mais por ignorância, porque nós já saímos da fase de ignorância. Continuamos no erro porque ainda somos teimosos. Mas se a gente faz uma análise todos os dias, eu gosto muito de citar Santo Agostinho, ele que falava isso, né? Todos os dias antes de dormir, faça uma análise. Como foi meu dia hoje? Eu magoei? Eu estou magoado? Eu fiz o que não devia? Eu deixei de fazer o bem? Aí você faz aquela análise. Ah, meu dia hoje foi normal. Ninguém me ofendeu, não ofendi ninguém, né? O que eu posso melhorar amanhã? O que eu posso melhorar amanhã? Porque o Chico dizia, aos outros eu dou o direito de ser quem quiser. A mim, o de ser cada dia melhor. Então essa é a proposta, ser cada dia melhor. Porque cada dia melhor, a gente está permitindo, né, que as leis divinas sejam trabalhadas na nossa consciência, conscientemente. A gente não vai trabalhar ela forçada. Ah, a lei de Deus, deixa eu cumprir. Vai estar na consciência. A própria consciência vai ditando, isso pode, isso não pode, isso condiz, isso não te pertence mais. Paulo que dizia, né, o apóstolo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então tudo que tem aqui no planeta, tudo, nos é permitido. Mas a minha consciência vai dizer o que me convém. Me é permitido agora, vai chegar o carnaval, ir lá, né, fazer o que fazem no carnaval. Me é permitido, mas me convém?
Eu vou me sentir bem? Vou lá só para agradar o outro? Estou me agradando? Então aí você faz uma análise. Porque às vezes a gente faz coisa errada. Acho que horas são. A gente faz coisa errada para agradar o outro. A gente nem quer fazer muito aquilo. A nossa consciência já diz, não. Mas o outro está lá, vem, vamos, faça. Deixa de ser boba, deixa de ser isso. Aí, né, para agradar, para não ser a careta, não ser a boba, não ser isso, você vai lá e faz. E a sua consciência? Depois fica um peso na consciência. Fica se cobrando. Vamos ter consciência limpa. Porque as leis divinas são puras. E a nossa consciência tem que estar pura, verdadeira, sincera. Acho que já deu a hora, né? E aí a gente vem É bom que estude, gente. Vamos estudar Kardec, porque eles têm aqui para nós, assim, tá tudo, né? Nos evangelhos a gente vê que Jesus, eu falo que Jesus desenhou para nós. Ele não escreveu, não, mas os apóstolos conseguiram, os que escreveram conseguiram, tá desenhado para nós. Mas a gente às vezes ainda quer, né? Em 3D. No livro, no Evangelho, para a gente entender sobre essa consciência, no capítulo 17, o capítulo tem o título de Sede Perfeitos. Nesse capítulo, eles mostram os caracteres da perfeição, eles dão as características do homem de bem e dos bons espíritas, né? Aí depois ele tem a palavra do semeador, fala sobre o dever, sobre as virtudes. Mas eu vou pedir licença para vocês só para ler só um pedacinho do começo do homem de bem. E vocês prometem que vão ler em casa, tá? Aqui, eu acho que aqui na casa eu tenho esse evangelho já para vender, tá bom? É bem em conta. O homem de bem verdadeiro é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade com toda a sua pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que pode, se negligenciou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém não tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizesse. Aqui a gente tem uma lista, né, do homem de bem. Depois vocês leem. Promete para mim que vão ler? É o capítulo 17, tá? Então, a gente lendo aqui, você fala, nossa, eu estou longe, mas a gente já está no caminho. Eu observando essa leitura, que eu sempre gosto de fazer, a gente já está no caminho. A gente ainda não é o verdadeiro espírito, o verdadeiro, né? Mas a gente está no caminho. Olha que bom. O ruim é quando a gente ainda está sentado à beira do caminho, né? Esperando alguém passar para nos dar a mão. Não, a gente já está no caminho e com condições de estender a mão para quem está à beira do caminho. Porque nossa consciência já está desperta. E nós já sabemos quais são as leis divinas. Nós já sabemos distinguir perfeitamente o que é bem e o que é mal. Isso não é bom? A gente, nossa, é vitória para nós, né? Eu acredito que todos que estão nos acompanhando, que vão ver essa fala depois, vão analisar isso. Mas eu gosto de perguntar, e eu sempre me pergunto, que nível que está a minha consciência? E vamos expandi-la, porque a gente sabe que a gente está numa consciência meio que coletiva do planeta, né? Que já está saindo dessa consciência pesada. Imagina a gente chegar na consciência crística, né? A consciência de Jesus e seus aliados, que é o mundo, né? O Cristo. Que a gente fala, não, existe mundos, mas não existe. Mas nós temos que, se a gente conseguir alcançar o Cristo, né? Pensei que nós estamos longe, mas a gente está no caminho, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E que nós não vamos conseguir compreender Deus se a gente não seguir os caminhos que ele indicou. Ninguém chega ao Pai senão, né? Não é prepotente. Ele falou, gente, o caminho é esse.
Que lá, quando a gente chegar lá, a gente vai dizer, eu e o Pai somos um. Olha, né? Eu demorei de entender quando Cristo dizia, como que ele dizia, eu e o Pai somos um? É a compreensão da consciência de quem, né? Do que é Deus, do que é a fonte geradora. E aí nós vamos vendo que estamos no caminho, Cristo é o guia, o consolador, né? É Ele que nos indica o caminho da nossa libertação. E muitos dizem, o Cristo salva. O que é salvar-se? É libertar-se. E nós precisamos nos libertar de muita coisa que ainda nos deixa com o pé no chão, nos deixa grudado na terra. E a libertação é isso, né? É a gente liberar a nossa consciência aí para o bem e observar com muito carinho as leis divinas, principalmente a lei de justiça, né? Tem todas as outras leis lá, mas a lei de justiça, porque às vezes a gente quer fazer justiça com as nossas mãos. Isso não é bom nem um pouco. Às vezes a gente faz a justiça com os nossos pensamentos. A gente quer muito que, né, que a justiça seja feita com o nosso pensamento, mas a justiça é divina. E precisamos encerrar por aqui, muito grato a Deus por esta oportunidade, as equipes da Casa Fraterna que nos acolhem com tanto carinho, as equipes de Jesus que nos sustenta, as equipes de Nossa Senhora que nos protege. E assim agradecido por tudo que somos, tudo que temos. Vamos nos comprometendo com o nosso Criador, nosso Pai, nosso Deus, de melhorarmos a cada dia. Quando a gente pede no Pai Nosso para não nos deixar cair mais nas tentações e nos livrar do mal, é um pedido muito sério que a gente faz. E com certeza nós somos atendidos, porque o Pai é misericordioso. Então, Pai, não nos deixeis cair mais nas tentações. Livra-nos de todo o mal. Liberte-nos de todas as tendências. Livra-nos de todas as reminiscências. E vai nos permitindo um caminhar mais leve, consciência mais tranquila e cumprimento das suas leis. Todos nós sabemos que podemos, pois foi Jesus que disse que nós podemos. E um dia, Pai, teremos a inteira compreensão da sua verdadeira divindade. Enquanto isso, vamos confiando na sua misericórdia, no seu amparo, na sua proteção. Vamos agradecendo, vamos permitir um irmão tão iluminado como Jesus, que governa este planeta e que nesse momento trabalha com sua equipe arduamente para nos socorrer e nos libertar. Vamos nos comprometendo nesse momento de sermos cada dia melhores. Graças a Deus.